Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus, mais uma segunda-feira de bênção, mais uma noite no qual nós estamos aqui nos encontrando para aprender algo da parte do Senhor aqui neste programa Nascido para Reinar. Estarei na autoridade do nome de Jesus, realizando aqui uma oração inicial, porque o tema hoje, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Um tema assim que há mais de 2024 anos atrás, Jesus Cristo ele olhou para uma multidão e falou essa palavra aos seus discípulos. E hoje nós estamos vivendo dias em que precisam de muitos trabalhadores. Em nome de Jesus estarei fazendo essa oração. E eu sei que o Espírito Santo irá despertar em teu coração para o comprometimento e a necessidade dessa obra a ser realizada na terra. Amém? Vamos lá? Querido Deus, eterno Pai, digno de toda honra, toda glória e toda adoração. A Ti rendo graças, Pai, por mais uma oportunidade, por mais um dia no qual nós estamos aqui, Pai, para aprender mais de Ti em nossas vidas. Oh, Espírito Santo de bondade, poder e graça, fala aos nossos corações nessa noite. Renova, Senhor, a nossa fé, Senhor, as nossas forças. Abre o nosso entendimento para que possamos, Senhor, entender e compreender, Pai. Oh, aleluia, a necessidade, Pai, dessa palavra que o Senhor disse, Senhor, há quantos mil anos atrás. E hoje, Senhor, é uma palavra atual. Oh, Espírito Santo, que se possam levantar Isaías nesses dias de hoje, que diga, eis-me aqui, para fazer a tua obra sobre a terra. Prepara os nossos corações, nos capacita e na autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu quero repreender, Senhor Deus, todo impedimento, todo levante contrário do inimigo, Senhor, que tem tentado impedir essa irmã, este irmão, de ser um ganhadores de alma, de ser uns trabalhadores do Evangelho. Amém? Glória a Deus, depois de 2 semanas sem gravar, já estava muito ansiosa para estar aqui falando com vocês, No início foi uma gripe, de rinite alérgica, e depois veio umas crises de bronquite asmática, o meu ouvido ficou bem, umas 3 semanas, bem inflamado, entupido, então isso não possibilitou de eu estar gravando aqui para vocês, mas graças a Deus estou bem recuperada, e aqui estamos, para a glória de Deus, feliz demais por essa oportunidade, amém? Estaremos fazendo a leitura do nosso versículo, versículo-chave do nosso programa, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! Essa é o modelo de oração que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos, quando eles viram que Jesus orava, e quando Jesus descia do monte, do seu período de vigília em oração, Jesus Cristo ali ele operava milagres, sinais de maravilhas e pregava com autoridade. Então eles entenderam que tinha uma necessidade, tinha uma forma correta de orar. E eles perguntaram. E eu sempre medito nesse versículo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quantos de nós estamos vivendo a vontade do Senhor? Quantos? São poucos, mas essa oração é para todos aqueles que creem, todos aqueles que são os filhos de Deus. E os filhos de Deus precisam desfrutar e viver a boa, perfeita, a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Então, como eu disse, o nosso tema hoje é a seara é grande, Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Estarei fazendo a referência bíblica desse tema no livro de Lucas, de Mateus mesmo, de Mateus, próprio livro de Mateus, capítulo 10. Vamos lá? Mateus 9. Mateus 9. Mateus 9, 37 e 38.
Mateus 9, 37 e 38, que está escrito: E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Aleluia. E também no livro de Lucas, capítulo 10, né? Está escrito a seguinte passagem. Eles, a confirmação de Mateus, né? Mateus 9, 36 a 38. Está escrito Lucas 10, 2 e 3. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Olha que palavra forte. Jesus Cristo, primeiro, ele fala que a seara é grande, né? E os ceifeiros faltam trabalhadores. O que seria a seara? Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, quando ele recitou, né, essa palavra, né, ele deixou essa palavra para os seus discípulos, foi como se ele olhasse para a multidão e entendesse a necessidade de falar e tirasse uma conclusão, né? Tem vezes que nós estamos diante de uma situação e nós tiramos a conclusão do que é necessário que seja feito para que se realize ali, elabore um bom projeto, para que haja uma manutenção daquele projeto. E Jesus Cristo, ele estava diante de uma multidão, e essa multidão é aquela multidão no qual ele fez a multiplicação dos pães e os peixes, né? Que conta que existiam cerca de 5.000 homens, mas também estavam inclusos mulheres e crianças, fora os seus, né, os seus que estavam ali juntamente com ele. E aquela multidão estava acompanhando ele há muito tempo. E aquela multidão ali tinham pessoas que eram doentes, pessoas que eram coxos, cegos, pessoas que eram possessas de espíritos malignos, e todos que chegavam até Jesus, Jesus efetuava um milagre, a cura, o milagre, expulsava demônios. E juntamente com aquelas multidões, naquela multidão, também estavam os fariseus. Os fariseus que tinham o intuito de observar se Jesus estava guardando a lei. Observar e querer aprovar Jesus se ele realmente era um homem de Deus, né? O intuito é de que eles estavam sendo ameaçados. Ameaçado porque as pessoas já não estavam indo mais nos seus templos, nas sinagogas, mas estavam tendo um comentário, um alarde muito grande de que Jesus Cristo, que nasceu em Belém, Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, ele arrastava multidões, não só arrastava, mas Jesus também declarava, se autodeclarava que ele era o Filho de Deus e perdoava pecados. Então, isso para eles era algo absurdo. Era algo que estava querendo tirar a autoridade deles, estava saindo fora daquilo que eles tinham, de uma ideologia que eles tinham estabelecido para que eles e outras pessoas viessem a cumprir. E essas multidão, como em outra passagem, né, que eles vieram a questionar Jesus, falando para os seus discípulos. Fala assim, vocês, seus discípulos, comem com os pecadores, não lavam a mão, não lavam os pés, não usam os costumes dos judeus. Né? Então, eles tinham como essas pessoas, né, que são as pessoas da multidão, como pecadores. Por quê? Pecadores porque eles não estudavam na escola de profeta, né, que é bem assim conhecida, né, lá em Israel, né, no judaísmo, naquela época. Escola de profeta, escola essa que Elias e o rei Josafá também, né, que abriu essa escola,
que ensinava sobre as leis de Moisés, para que o povo pudesse vir obedecer, observar as leis e obedecer. Então, ele julgava essas pessoas como pecadores, justo as pessoas que Jesus estava ali sempre envolvido, no entorno de Jesus, que Jesus era um sacerdote, Jesus era um mestre, mas que sentava, que vivia rodeado de pecadores. E pecadores eram aquelas pessoas que não recebiam, que não frequentavam as escolas deles, né? Que eles ensinavam a lei de Moisés. E eram as pessoas também que não tinham uma conduta que ficava lendo, que estava observando a lei de Moisés. Hoje, para explicar melhor, são as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, né? Para nós, são os pecadores que ainda não aceitaram a Jesus. Mas eles falavam de uma forma julgadora, não de querendo acolher, mas de uma forma, assim, de preconceito com aquelas pessoas. E Jesus Cristo, ele ensinava com tanta autoridade, a forma que Jesus Cristo pregava cativava tanta atenção das pessoas, que cada vez mais essa multidão crescia. E ao chegar à tarde, Jesus olhando para aquela grande multidão, que a Bíblia relata que é cerca de 5.000 homens, eu não sei se é incluso criança, ou é apenas homens, não sei. Só sei que está relatado 5.000 homens. Ele olhou e falou assim, essas pessoas ainda não comeram. Essas pessoas estão... e falou para o seu discípulo, olha só, eles não comeram, eles estão aqui com a gente. Como é que eu posso fazer para alimentar essa multidão? Claro que Jesus sabia na sua onisciência, sendo Deus. Mas ele queria ver, né, o comportamento e a opinião dos seus discípulos. E aí os seus discípulos falou que nem por uma certa quantia de dinheiro era necessário para sustentar tão grande multidão, né? Famintas. Imagine só, uma pessoa faminta, que acredito que foi desde cedo, ou passaram a noite seguindo Jesus, né? Essa multidão. Jesus, ele olhou e viu essa necessidade. Ele falou assim, aí eles falaram assim para Jesus, despede eles. Peça para que eles vão embora e comam em suas casas. Aí Jesus falou, não, muitos moram longe aqui. Mas o que é que tem? Procure aí se tem alguma coisa. E aí é que veio aquele jovem, né? Como nós sabemos, 5 pães e 2 peixinhos, no qual Jesus levantou aos céus, deu graças, abençoou, e ali houve a multiplicação. A partir do momento que eles estavam pegando pedaços e colocando nos cestos, né? E ali houve a multidão. É uma outra pregação, porque fala aqui dos que sobrou ainda 12 cestos, né? 12 cestos, era um cesto, e depois multiplicou para 12. Tudo na Bíblia tem uma revelação, tem uma proposta, né? Para ser estudada, mas hoje nós vamos falar sobre a seara. E a necessidade e a responsabilidade que Jesus Cristo deixou para que nós pudéssemos estarmos aí exercendo, né, essa chamada para cada um de nós. E quando Jesus olhou para aquela multidão e realizou a multiplicação dos pães, ali os fariseus também vieram até ele. Nós sabemos que houve ali uma blasfêmia por parte deles. Vieram questionar. Quem és tu que perdoa pecado? Como é que você expulsa esses espíritos, né? E falar aquela palavra, aquela blasfêmia. E Jesus Cristo, olhando para eles, falou, peraí, se eu expulso demônios pelo poder do nome de Deus, né? Poder que há em Deus, então é chegado a vós o reino dos céus. Aleluia! Por quê? Porque o diabo pecou lá no céu e ele foi expulso. Ele foi expulso. E ele tem, aqui o mundo jaz no maligno, ele tem influenciado vidas, pessoas, sistemas, para acorrentar pessoas e usar pessoas, está até dentro de muitas pessoas, porque aquele que não tem o Espírito Santo, não é cheio do Espírito Santo,
precisa de perdão, de arrependimento, porque as hostes da maldade têm influenciado e escravizado a viver num abismo cada vez mais profundo. Ele falou, se eu expulso, é chegado o reino dos céus. Amém, aleluia. Então, meu irmão, quando nós recebemos autoridade da parte de Jesus, que aqui mesmo no livro de Lucas está escrito, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano algum. Foi a ordem que Jesus, a palavra que Jesus liberou para os 70, né, os 70 discípulos, para ir lá evangelizar de 2 em 2, né, que é o projeto, existe um projeto aí que chama Casa de Paz, baseado neste versículo. E ele deixou para todos os que nele creem. Ele deu autoridade para que nós pudéssemos expulsar toda a obra do mal. E o crente, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele tem autoridade para expulsar demônios. E esse poder vem em Jesus. E esse poder se chama verdadeiro evangelho, que é declarar o reino de Deus na vida das pessoas, em nossas vidas. Porque quando nós temos o reino, quando o reino de Deus é chegado a nós, nós não iremos andar mais na mão deste mundo, mas na contramão. Os nossos valores, os nossos interesses, eles sempre estarão sendo analisados de acordo com a vontade do Pai dentro das Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu li essa palavra, que Jesus Cristo, vendo os fariseus questionar, ele falou assim, se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, é chegado o reino de Deus até vós. Né? Até dentro de uma acusação, até dentro de uma forma em que os fariseus queriam encurralar, acusar Jesus, Jesus ele pregava. Tudo que saía da boca dele era vida, palavra de vida, a palavra do reino. E os que estavam em sua volta, os que tinham um coração receptivo, eles recebiam essa fonte de vida sobre a vida deles. Mas aí quando Jesus ressurreto, ele chega lá no final do livro de Mateus, né? Lá no capítulo 28, a partir do versículo 19. Ele fala, ide por todas as nações, fazeis discípulos, né? Ensinando o evangelho, né? E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Nós temos que ir. É uma ordenança. Nós temos aqui, só nessas 3 citações, né, bíblicas que eu li aqui no livro de Lucas, no livro de Mateus, também depois no livro de Mateus, 2 ordens. 2 ordens. A seara, primeiro Jesus fala, a seara é grande. Na verdade, a seara é grande, mas falta trabalhadores. Rogue para que o dono, para que o Senhor envie trabalhadores. E já no final, antes de ser assunto aos céus, antes da sua ascensão, ele já fala, ide. E ele disse isso para aquelas pessoas que estavam ali, para aquelas pessoas que, antes dele ser assunto, ele falou assim, ficai em Jerusalém. Então, digamos que seriam cerca de 500 pessoas, que foi o que iniciou, né? Que iniciou 500 pessoas que estavam concentradas lá em Jerusalém, orando, jejuando. É o início da igreja primitiva, mas quando veio a descida do Pentecoste, estava apenas só 120 pessoas, que foram 52 semanas, né? Foram 52 dias, né? Que eles estavam ali orando até que veio a descida do Pentecoste. Então Jesus estava diante dessas pessoas e falando, ide por todo o mundo, pregai o evangelho e fazeis discípulo, pregai a todas as nações o evangelho. Glória a Deus. Então é uma obra que Jesus Cristo ele veio. Jesus Cristo ele veio para salvar a humanidade, mas que todo aquele que nele cresce, né, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio salvar, ele veio resgatar o homem. Que resgate é esse? É na alma, é no espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. O que o Senhor quer salvar é a alma. A alma é o entendimento. Essa voz que está falando contigo aqui é a alma.
E este corpo vivificado que está aqui vivo com todos os sinais vitais, um dia vai parar de existir, mas o espírito volta para Deus, né, que pertence a Deus. O espírito é onde há uma conexão com Deus, onde é revelado o reino de Deus para nós, onde nós temos experiência e a alma sente que é Deus, sente que é a presença de Deus. Essa alma vai voltar para Deus. Mas aí é que tá. Tem aquele hino da harpa lá? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? É muito sério. De vez em quando eu lembro dessa canção e eu já fico, Rogéria, o que você está fazendo? Como é que você está? Porque nós precisamos apresentar ao Senhor. Quanto maior nível o Senhor ele nos coloca, maior é a nossa responsabilidade. Então quem tem que ganhar alma é só pastor, missionário, presbíteros, né? Evangelista, diáconos, obreiros, cooperadores, líderes. Não. É para todos aqueles que aceitaram. Porque uma coisa é você aceitar e estar continuando, aprendendo tendo as primeiras experiências, né, com Deus, aprendendo a orar, aprendendo a como falar, aprendendo a observar a lei. A gente, nos primeiros dias que a gente aceita Jesus, nós já temos condições de aceitar, de ganhar almas. Porque aquela alegria, aquele primeiro amor que está dentro de nós, que permanece até hoje em mim, aquilo faz com que outras vidas também olhem para nós e queiram. Amém? Essa palavra seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Hoje é da mesma forma. Existem muitas pessoas que perderam o desejo e o ânimo de ganhar almas. Meus irmãos, uma pessoa que é conectada, Jesus Cristo fala lá no livro do Evangelho de 2 João, capítulo 15, versículo 15, sobre a videira verdadeira e os ramos, meu pai agricultor. Ele fala, sem mim vocês não poderão fazer nada. Nós só iremos conseguirmos ganhar almas para o Senhor. Está inserido dentro dessa seara como trabalhadores do Evangelho. Se nós estivermos conectados, enxertados em Jesus, nós temos que entender a necessidade e a gravidade de que esta palavra sobre nossas vidas é muito grave. Pessoas por aí se perdendo, pessoas aí vivendo em cativeiros. Mas Jesus fala, vocês têm que estar ligados em mim. E ele também diz lá, no livro de Lucas, que nós lemos aqui, 2:3. Olha, eis que envio vocês como cordeiro em meio a lobos. O que Jesus está dizendo? Da mesma forma que me perseguiram, que me acusaram, vão fazer o mesmo com vocês. Mas ele também fala, não preocupe, se a coisa ficar um pouco mais grave, se prenderem vocês e colocarem diante de autoridade, ou se o inimigo quiser encurralar vocês, saiba que esta obra é minha, vocês são trabalhadores, vocês têm um dono, vocês estão debaixo de uma ordenança, debaixo de uma ordem, debaixo de uma bênção. Eu vou colocar nos vossos lábios, eu vou falar através de vocês o que preciso, vocês não preocupam o que vocês têm que falar, da forma que vocês têm que proceder. O meu Espírito vai estar ministrando e elaborando o melhor discurso, da melhor forma, para poder, através de vocês, identificar que vocês são os trabalhadores do Evangelho. Aleluia! Meus irmãos, muitos movimentos de avivamento se levantou na terra, ainda tem se levantado nos 4 cantos dessa terra. De vez em quando a gente olha na internet, esses dias aí, é lá em uma escola, né, uma escola cristã, que teve horas e horas de orações. Esses dias era em outro país, muitos e muitos jovens ali orando, dia e noite, se entregando ao Senhor, culto dia e noite, se entregando. Deus está mexendo no 4 cantos dessa terra.
Mas para isso há uma necessidade de uma oração, de buscar o Senhor, para sermos trabalhadores, obreiros aprovados, obreiros que iremos resistir às perseguições. A palavra que eu tenho para dizer para vocês, por que que você parou? Por que que você ainda não sente? Por que que você deixou de sentir aquele desejo, aquela necessidade de falar de Jesus para as pessoas? Que nós venhamos amar mais, perdoar mais, que nós venhamos estar sendo pessoas que olham para outra e vê Jesus nele, vê a necessidade de levar o reino até elas. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, nós cristãos, muitas vezes, ou em quase todas as vezes, alguns, não todos, alguns, esquece do nosso papel de ganhar almas. E o preconceito, cada dia mais, tem crescido nos corações. Muitas vezes a pessoa não vigia dentro das igrejas com palavras, com atitudes. Existem pessoas que precisam se ganhar para Jesus, ganhar suas almas para Jesus dentro da igreja. Ide, fazei discípulos. Pregai o evangelho, fazei discípulos. Discipulado é cuidar. Discipulado é estar o tempo todo cuidando, ensinando, ajudando, estando ali cercando de todo o amor de Jesus. É de dedicar um tempo. É de crer que o dono da obra, ele está cuidando de nós, que ele proverá tudo aquilo que nós iremos precisar. Ele não disse, buscai, pois o primeiro o reino do céu e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quais seriam essas coisas? Preocupação com comer, vestir, beber. Ele vai lá, Jesus vai lá dando todos os exemplos. Ele fala, isso aí é os gentios que preocupam. Por que os gentios? Porque os gentios não servem o Deus que vocês servem. Nós precisamos resgatar os primeiros, sabe, as primeiras obras de desejo ardente de ganhar almas, de cuidar de pessoas. Quem são esse povo da seara? Os afastados não, os mortos. Porque quando o filho pródigo saiu da casa do pai, quando o pai percebeu que o filho que estava lá, o filho mais velho, se chateou com o pai dando banquete, com o pai se alegrando, a primeira coisa que o pai disse para o filho mais velho, você não se alegra comigo porque esse meu filho estava morto. Ele não estava afastado da casa do pai, ele estava morto, mas agora ele veio, aleluia, agora a vida dele. E quem sabe nós somos esse filho mais velho aí? Algum de nós, dentre nós. Nós temos que nos alegrar. E também temos que procurar. O ganhador de alma, ele coagita meios para falar com vidas, para falar com pessoas. O ganhador de alma, ele não fica olhando para o comprimento da roupa, ele não fica olhando para alguns trejeitos de pessoas. Não, ele olha que o plano de salvação, ele veio para todos. Aleluia! E nós temos que falarmos com todos que nós tivermos oportunidade. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Porque pessoas são surpresa para nós, mas são projetos e plano de salvação, no qual Deus enviou para os seus filhos. Está dentro do projeto e do plano de salvação que Jesus Cristo veio na terra para cumprir. Às vezes nós surpreendemos com algumas pessoas que a gente acha que não vai dar nada. São os improváveis que Deus quer levantar nesses últimos dias como trabalhadores do Evangelho, como grandes trabalhadores na seara do eterno. Aleluia! Jesus Cristo disse também, lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo todos os dias. Toma a sua cruz e siga-me. Aleluia! Se nós verdadeiramente queremos ganhar a alma, sermos qualificados como trabalhadores do Evangelho, nós temos que saber que nós vamos também passar por perseguições, assim como Jesus passou. Nós temos que negar o nosso eu. Nós temos que negar a nossa vontade. Matar carne todo dia. E pegar a cruz e seguir. O que será a cruz missionária? O que é essa cruz? É aquilo que você sabe que você tem que fazer.
Mas dentro da tua chamada você passa por perseguições, por acusações, por desafios, por obstáculos, até por limitações. E é no momento das limitações é que Deus chega com refrigério, com escape, com poder. Deus envia poder do alto porque Ele não nos perde de vista. Aleluia, Deus não nos perde de vista. Então essa palavra seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, ela é tão atual. Como no dia em que Jesus estava olhando para a multidão e falou para eles assim, olha só, eles estão como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus disse, um pastor é que cuida. Um pastor é aquele que está sempre procurando ajudar, sendo porta-voz de Deus, tendo os ombros para carregar os que estão cansados e feridos, tendo uma palavra de bálsamo, de cura, para alcançar aquelas vidas. E o pastor não é só aquele líder, o anjo da igreja que está lá, não. Jesus Cristo, ele disse, ide por todo mundo. O pastor é também aquela pessoa que está cada dia mais procurando cuidar, discipular. Amém? Aquela pessoa que tem preocupação com essa ordenança do Senhor sobre nossas vidas. Que possamos nesses dias, ainda há tempo de um grande despertar. E o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele tem alguns pilares, que é o arrependimento, que reconhecer que nós precisamos obedecer. E o avivamento, ele impacta vidas de outras pessoas. Ele coloca desejo de estar levantando movimentos missionários, de estar visitando, de estar orando, de não ter medo do inimigo, de chegar em situações, chegar em lares onde o mal está querendo destruir, está querendo roubar, está querendo fazer aquela situação, aquela tragédia. Você chega com autoridade porque você é avivado, cheio do Espírito Santo. Você não vai recuar, mas você vai declarar que aquela casa, que aquele ambiente, que aquelas vidas pertencem a Jesus e na autoridade do nome de Jesus expulsar todo o mal, porque é chegado o reino dos céus sobre nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus, ele move dentro de nós, ele está dentro de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor falou grandemente mais uma vez em meu coração dentro deste tema. E eu creio que Ele também falou no seu. Amém? Estarei deixando aqui uns recadinhos. Você curte, compartilha, né? Já que nós estamos aí sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Também clica aqui na descrição deste vídeo abaixo, tem as redes sociais da nossa igreja. Tem as redes sociais da nossa igreja, para que você possa estar no Instagram, tem a rádio. Estou aqui, com o meu microfone, que é o meu celular, né? Às vezes esqueço, mas a obra não pode parar. Deus, ele é fiel, tá? Que Deus abençoe. Quero aqui estar estendendo um convite para você e passar o endereço do nosso Ministério Geração Eleita, né? Igreja Ministério Geração Eleita, que fica localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 3216, bairro Embratel. Os dias de culto são aos domingos às 19 horas, terças-feiras, né, às 19h30 e também nas sextas-feiras às 19h30. Mas você acompanha nas nossas redes sociais, o Instagram e também ouvindo a nossa rádio, você vai ficar por dentro de alguns eventos e também os horários para que você possa estar se juntando conosco. E você é o nosso convidado especial para estar cultuando ao nosso Senhor conosco, amém? Estarei fazendo a oração final e eu quero agradecer a tua participação. Querido Deus, eterno Pai, digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Senhor, este tema é maravilhoso. Quero te agradecer, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade. Oh, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. E mais uma vez, Pai, a oração que eu faço. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Usa-nos e nos capacita, Pai, para sermos cada dia mais, Senhor, aleluia, filhos obedientes e trabalhadores do Evangelho aqui nessa terra, Pai. Sê conosco, Pai, e nos abençoe. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe.